esses pontos, e aí ó, nós temos o gráfico. Esse aí é o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Dá para notar já uma semelhança com o gráfico lá do vídeo das vitórias régias, não é verdade? Beleza. Como eu disse antes, a gente ia começar com esse gráfico bem simplesinho, 2 elevado a x, e depois a gente ia começar a trabalhar com outras variações. Pessoal, nós vamos começar a trabalhar com a variação dos parâmetros da função exponencial. O primeiro parâmetro que nós vamos fazer variar agora é a base. Veja só nessa construção aqui. Aqui a gente tem ó, o f de x igual a 2 elevado a x, que foi o gráfico que nós construímos. Agora, eu vou começar a fazer variar a base. A base aqui, ó, ela vai valer 2, 2,5. Tá vendo? Ela está variando, está crescendo até no 5. Vocês estão percebendo que quanto maior a base, mais em pé fica o gráfico? Em termos técnicos, a gente diz que a função cresce mais rapidamente. Se a gente for associar com a ideia lá das vitórias régias, lá do vídeo, é como se a população do lago, ao invés de dobrar todo dia, ela triplicasse, ela quadruplicasse ou quintuplicasse todo dia, por exemplo. Naturalmente, a população ia crescer mais rápido, não é verdade? É exatamente isso que essa variação do parâmetro diz pra gente. Agora, vamos voltar aqui para a construção. Nós vamos fazer agora a base assumir valores entre 1 e 2. Antes eu fiz variar de 2 até 5. Agora eu vou variar de 1 até 2. Veja o que acontece. Quanto mais próximo a minha base está de 1, mais deitado está o meu gráfico. Dá para perceber isso aí facilmente? Então, é outra característica. Quanto mais próximo de 1, mais deitado está o gráfico. Quanto mais alto o valor, mais rapidamente cresce a minha função. Quanto mais próximo de 1, mais lentamente cresce a minha função. Mas sempre cresce nesse caso aqui, não é verdade? Agora, olha só. Uma base não pode ser. E ela não pode ser um por quê? Se eu fizer 1 elevado a x, qualquer valor que eu colocar no lugar do x, 1 elevado a x vai dar 1. Então eu vou ter uma função constante. Função constante não é função exponencial, então não justifica a gente estudar. Então, essa já é uma informação que você vai guardar. A base de uma função exponencial nunca pode ser 1. Vamos continuar alterando o valor dessa base agora e atribuiremos valores agora entre 0 e 1. Olha só o que acontece. Primeiro, você está percebendo que agora a função é decrescente, não é? Está vendo aqui? Variando a base, está variando o gráfico, não é isso? E veja só, quanto mais próximo de 0 for a base, olha, eu vou diminuindo aqui. Quanto mais próximo de 0 for essa base, mais em pé de novo fica o gráfico. Estão percebendo? Só que agora de forma decrescente. Então eu posso dizer que quanto mais próximo de 0, mais rapidamente a minha função decresce. Não é isso? Beleza. Nós já falamos da base variando acima de 2, entre 1 e 2, vimos que não pode ser 1, vimos variar de 1 até 0. A função exponencial ela não é definida para a base 0 e nem para bases negativas. Experimente atribuir esses valores e você vai entender o motivo. De qualquer forma, se você não conseguir enxergar isso, pode me mandar sua dúvida que a gente vai tentar explicar isso aí. Agora, olha para essa construção. São gráficos de funções do tipo f de x igual a b elevado a x, onde a base b admite diversos valores. Sobre a variação da base, a gente pode levantar algumas observações que a gente pode fazer. A primeira observação é o seguinte, está percebendo que todos os gráficos aqui passam pelo ponto 0,1? Isso é relevante. E é fácil explicar. Como qualquer número elevado a 0 é 1, quando x vale 0, eu tenho uma base qualquer elevado a 0, vai dar 1. A segunda observação é que para valores de b maiores do que 1, a função é crescente. E para os valores de b entre 0 e 1, a função é decrescente. E a terceira observação é que para qualquer valor de b,
O eixo horizontal, o eixo do x, ele é uma assíntota. Lembra a assíntota, quando o gráfico vai aproximando muito sem tocar? Então, observem que aqui, ora para um lado, ora para o outro, mas o eixo é uma assíntota, não é isso? E por fim, só para lapidar isso aqui, a gente já viu que a base não pode ser 1. Também que a função exponencial não é definida para a base 0 ou negativo. Então, a gente pode resumir dizendo o seguinte, a base de uma função exponencial, ela deve ser sempre positiva e diferente de 1. Então, a base é maior do que 0 e diferente de 1. Vamos seguir? Você já viu o que acontece com o gráfico da função exponencial quando a base varia. Mas existem outros parâmetros na função exponencial que podem variar, causando outras variações no gráfico. A gente pode fazer isso com 4 parâmetros. Nessa expressão, os parâmetros estão indicados pelas letras A, B, C e D. O B é a base. Esse nós já discutimos. Então vamos partir para os outros parâmetros? O parâmetro A está multiplicando o B elevado a x e pode assumir qualquer valor real. Olha aqui do lado o que acontece quando o A varia. Aqui a base está fixada em B igual a 2, para facilitar o nosso entendimento. E o A está variando em valores inteiros de menos 5 até 5. Observe o que acontece quando o A cresce de menos 5 até 5. Podemos dizer que a curva sobe à medida que o A cresce. Observe também o ponto em que cada curva cruza o eixo dos Y. Pessoal, caso você tenha dúvida, vá anotando aí para a gente poder conversar depois. Teremos oportunidade, nem que seja por e-mail, tá? Já fizemos variar e observamos o papel dos parâmetros A e B. Agora vamos discutir o parâmetro C. O C está somando um valor constante ao expoente da potência. Toda vez que a gente tem a soma de um valor ao argumento de uma função, a gente causa um deslocamento horizontal no gráfico. Ali eu coloquei menos C apenas para o deslocamento ficar intuitivo. Quando aumentarmos o valor de C, o gráfico deslocará para a direita, e quando diminuirmos o valor de C, o gráfico deslocará para a esquerda. Está vendo o que acontece quando fazemos o C variar? Note que o A e B estão fixos, mas a mesma coisa aconteceria independente da base e do A. Por fim, vamos falar do parâmetro D. Fixados os demais parâmetros, o D causará um deslocamento vertical no meu gráfico. Enquanto o C mexe com a abscissa, o D influencia direta e unicamente lá no valor da ordenada de cada ponto. Olha aí, partimos de novo do 2 elevado a x. E agora estamos somando um valor diferente ao D a cada momento. Bem, pessoal, esses parâmetros podem variar de forma totalmente independente uns dos outros. E cada um, à sua maneira, vai causar um movimento diferente no gráfico. É bem interessante entender o papel de cada parâmetro nas diversas funções que aprendemos e lidamos na escola. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui para o canal. Se você quiser ver, é só clicar aqui. Brincadeirinha, não tem canal, nem vídeo, mas eu sempre quis dizer isso. Mas se eu tiver uma outra oportunidade aqui com vocês, falando sério agora, eu vou preparar um material sobre isso. Agora que já falamos bastante da função exponencial, vamos tratar um pouquinho de PG e de juros compostos? Primeiro nós vamos falar de PG. Por definição, a progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número constante. Mas isso você está careca de saber já. O que importa aqui é relacionar a ideia de PG com a ideia de função exponencial, não é isso? Se tomarmos por base essa expressão, limitarmos o domínio ao conjunto dos números naturais exceto zero, N asterisco, e então começarmos a atribuir para x os valores 1, 2, 3, 4, a gente obtém séries geométricas que variam de acordo com os parâmetros que nós já discutimos. Há só uma limitação do parâmetro D, que daqui a pouquinho eu comento com vocês. Se, por exemplo, fizermos o A igual a 1, o B igual a 2, o C e o D igual a 0, a gente vai ter que f de n vai ser igual a 1, que é o A, vezes 2, que é o B, elevado a n menos 0, que é o C, mais 0, que é o D. Então, simplificando isso aqui,
vai ficar A índice N igual a 2 elevado a N. E aí, atribuindo para N os valores 1, 2, 3, 4 e assim por diante, a gente obtém a nossa série geométrica. Quando N vale 1, 2 elevado a 1 é 2. Quando N vale 2, 2 elevado a 2 é 4. E assim vai, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ah, mas essa série é muito fácil, né? Tá bom. A gente pode escrever uma mais complicada um pouquinho. Vamos pegar aquela lá do início desse vídeo. Você lembra? Aquela que falava em uma série geométrica, que começava em 10.000 e tinha razão 7/5? Bom, olhando para essa expressão, f de x igual a vezes b elevado a x menos c mais d, nós já vamos de cara eliminar o d. Eu vou abrir aqui um parênteses para explicar o porquê. Esse parâmetro, o d, que deslocava o gráfico da função verticalmente, na PG tem que ser 0. Porque se tomarmos uma série geométrica e somarmos um valor constante a cada termo dessa PG, a gente deixa de ter uma PG como da definição. Olha essa tabela, ela vai ajudar a entender isso. Observe que na primeira linha a gente tem uma PG. E na segunda linha, cada termo da primeira está somado com 5 unidades. Tá vendo isso ali? Se a gente tomar qualquer termo da primeira linha e dividirmos pelo anterior, encontraremos sempre o mesmo resultado. Por exemplo, 4 dividido por 2 é 2, 8 por 4 é 2, 64 por 32 é 2, enfim. Mas o mesmo não vai acontecer na segunda linha. Por exemplo, quando eu faço 9 dividido por 7, isso dá aproximadamente 1,28. E quando eu faço 13 dividido por 9, isso dá mais ou menos 1,44. Se deu diferente, já não é uma PG, certo? Então, para que essa expressão aqui represente uma PG, o parâmetro d tem que ser 0. E aí sobra para a gente o quê? f de x igual a a vezes b elevado a x menos c. Agora, vamos voltar para o curso normal da aula. A gente estava falando de uma série geométrica que começava em 10.000 com razão 7/5. Se reescrevermos essa expressão em termos de PG, a gente tem que a índice N é igual a a vezes b elevado a n menos c. À medida que o n é incrementado, multiplicamos o termo todo por b. Logo, b vai ser a razão de progressão. No primeiro termo, o n vale 1. Se fizermos o c igual a 1, o expoente zera. A potência passa a valer 1, e então temos que a é o primeiro termo dessa progressão. Assim, o termo geral da PG, lá da questão do início, é a índice n igual a 10.000 vezes 7/5 elevado a n menos 1. Pronto. Aí já está escrita a série lá da questão inicial e chegamos à fórmula a partir da ideia da função exponencial, não foi? Só por curiosidade agora, vamos terminar de resolver a questão aqui. Lá perguntava qual que era a posição na série do termo 38.416. Então vamos resolver. Basta a gente fazer que 10.000 vezes 7/5 elevado a n menos 1 é 38.416. Dividindo tudo por 10.000,